Quando Vladimir Lenin morreu, em 1924, deixou um vazio de poder dentro do Partido Comunista que ninguém sabia exatamente como preencher. Não havia um sucessor claro, e embora o sistema soviético, teoricamente, funcionasse de forma coletiva, na prática iniciou-se uma disputa interna pelo controle. Naquele momento, Joseph Stalin não era a figura mais destacada. Na verdade, outros líderes, como Leon Trotsky, gozavam de muito mais prestígio, especialmente por seu papel na Revolução e na Guerra Civil, na qual havia sido fundamental para a organização do Exército Vermelho. No entanto, Stalin ocupava um cargo aparentemente secundário, mas decisivo: secretário-geral do partido. À primeira vista, parecia um cargo burocrático, quase administrativo. Mas, na prática, dava-lhe acesso direto aos mecanismos internos do poder. Ele controlava as nomeações, as promoções e a composição dos órgãos do partido. Isso lhe permitia influenciar quem tomava as decisões e quem não tomava. Enquanto outros dirigentes concentravam seus esforços em debates ideológicos, como a expansão da revolução ou o modelo econômico, Stalin atuava em um terreno muito mais discreto. Aos poucos, foi construindo uma rede de apoio baseada na lealdade pessoal. O caso mais significativo foi o de Trotsky. Primeiro, ele foi afastado dos centros de poder. Depois, expulso do partido. E, por fim, obrigado a deixar o país. Anos mais tarde, em 1940, seria assassinado no México, encerrando definitivamente qualquer possibilidade de retorno. Quando esse processo terminou, Stalin havia conseguido algo que poucos imaginavam no início: passar de um dirigente secundário a se tornar o líder incontestável da União Soviética. No final da década de 1920, Joseph Stalin já havia eliminado praticamente toda a oposição dentro do Partido Comunista. Seus principais rivais estavam fora do cenário político, e as estruturas internas respondiam cada vez mais à sua autoridade. Mas garantir o poder político não era suficiente. O passo seguinte foi ainda mais ambicioso: transformar completamente a economia da União Soviética. Seu objetivo era claro: transformar o país em uma potência industrial no menor tempo possível. Stalin estava convencido de que a União Soviética precisava se modernizar rapidamente ou ficaria para trás em relação às outras potências. Para alcançar esse objetivo, lançou os chamados planos quinquenais, programas estatais que estabeleciam metas de produção extremamente elevadas em setores estratégicos, como aço, carvão e energia. A economia deixou de ser guiada pelos mecanismos de mercado e passou a depender quase totalmente do planejamento centralizado. Os resultados, pelo menos em termos industriais, foram visíveis. A indústria pesada cresceu rapidamente, enormes fábricas foram erguidas, grandes usinas hidrelétricas foram construídas e novas cidades surgiram em regiões até então pouco desenvolvidas. O país começou a se transformar em um ritmo difícil de imaginar. No entanto, esse crescimento teve um custo enorme. A coletivização forçada da agricultura provocou forte resistência entre os camponeses, especialmente entre os chamados kulaks, considerados inimigos do regime. Milhões de pessoas foram deslocadas, deportadas ou privadas de suas terras. A isso, somaram-se graves crises alimentares, como a fome que atingiu diversas regiões no início da década de 1930, com consequências devastadoras para a população. Assim, enquanto a União Soviética avançava rumo à industrialização, fazia isso por meio de um processo marcado pela coerção, pelo controle estatal e por um altíssimo custo humano. A consolidação do poder de Stalin não foi apenas política, também foi econômica e profundamente transformadora para toda a sociedade soviética. Em meados da década de 1930, o poder de Joseph Stalin era praticamente absoluto. As estruturas do partido, do Estado e dos órgãos de segurança estavam alinhadas à sua autoridade. No entanto, longe de se estabilizar, o regime entrou em uma nova fase,
a do medo sistemático como instrumento de governo. Entre 1934 e 1939, ocorreu o que hoje é conhecido como o Grande Terror, uma campanha de repressão política em larga escala que atingiu todos os níveis da sociedade soviética. O estopim costuma ser situado no assassinato de Sergei Kirov, um dirigente do partido cuja morte foi utilizada para justificar uma intensificação dos expurgos. A partir desse momento, o aparato repressivo, especialmente a polícia política, ampliou drasticamente seu alcance. Um dos elementos mais característicos desse período foram os chamados julgamentos de Moscou, processos públicos nos quais antigos dirigentes eram acusados de conspiração, traição ou sabotagem. As confissões, obtidas em muitos casos sob pressão, serviam para construir uma narrativa de constantes ameaças internas. Paralelamente, os órgãos de segurança do Estado, especialmente a NKVD, realizaram prisões em massa com base em cotas e suspeitas generalizadas. Bastava uma denúncia, uma ligação pessoal ou simplesmente tornar-se suspeito para ser preso. Milhares de pessoas foram condenadas. Muitas acabaram executadas após julgamentos sumários. Outras foram enviadas para os campos de trabalhos forçados do sistema Gulag, uma vasta rede de colônias penais espalhadas por regiões remotas, como a Sibéria e o Ártico. Esses campos não cumpriam apenas uma função repressiva, mas também econômica. Os prisioneiros eram utilizados como mão de obra na construção de infraestrutura, na mineração e na exploração madeireira, em condições extremas, com escassez de alimentos, temperaturas muito baixas e jornadas de trabalho exaustivas. A sobrevivência em muitos desses lugares era extremamente difícil. A lógica do sistema era clara. Ninguém estava seguro. A incerteza e a desconfiança espalharam-se até mesmo entre as próprias estruturas do poder. Paralelamente ao terror, Joseph Stalin construiu uma imagem cuidadosamente elaborada de si mesmo, destinada a reforçar sua autoridade em todos os setores da sociedade. Desenvolveu-se um culto à personalidade sem precedentes. Sua figura aparecia constantemente em cartazes, livros, discursos e meios de comunicação, sempre associada a conquistas, avanços e vitórias do Estado. Ele era apresentado como um líder infalível, um estrategista brilhante e quase uma figura paternal para o povo soviético. Sucessos coletivos eram atribuídos a ele como se fossem decisões individuais, reforçando a ideia de que o progresso do país dependia diretamente de sua liderança. A história foi reescrita para consolidar essa imagem. Seu papel na Revolução foi ampliado, enquanto figuras importantes como Leon Trotsky eram progressivamente eliminadas de fotografias, livros e relatos oficiais. O passado era adaptado às necessidades do presente. Ao sistema educacional, a imprensa e a cultura popular participaram ativamente desse processo. Desde a infância, os cidadãos cresciam expostos a uma imagem idealizada do líder, o que contribuía para normalizar sua autoridade. O controle da informação era praticamente total. Não apenas as críticas eram censuradas, como também a percepção da realidade era ativamente moldada. Dessa forma, a imagem de Stalin não era apenas propaganda no sentido tradicional. Era uma ferramenta de poder que reforçava o controle político, legitimava suas decisões e dificultava qualquer forma de questionamento dentro da sociedade soviética. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin havia alcançado algo que poucos líderes na história conseguiram: o controle praticamente absoluto sobre um país gigantesco como a União Soviética. O partido, o Estado e os órgãos de segurança respondiam à sua autoridade. A economia estava centralizada, a oposição havia sido eliminada e a sociedade vivia sob um sistema de controle constante. Vista de fora, a estrutura parecia sólida, até mesmo impenetrável. Mas esse poder não surgiu de forma repentina. Foi o resultado de anos de decisões calculadas. A eliminação sistemática de rivais, o controle rígido do partido,
a transformação radical da economia e o uso combinado da propaganda e do medo como instrumentos de governo. Stalin transformou a União Soviética em uma potência industrial capaz de competir em escala global. No entanto, esse avanço teve um custo humano enorme, cujas consequências continuam sendo objeto de debate. Ao mesmo tempo, esse próprio sistema escondia profundas fragilidades. Os expurgos haviam enfraquecido o exército, eliminando muitos de seus comandantes mais experientes. O clima de medo reduziu a iniciativa individual, fazendo com que até mesmo dentro do aparelho do Estado prevalecesse a cautela. E apesar da industrialização, o país ainda apresentava deficiências em coordenação, logística e preparação militar. Toda essa estrutura de poder estava prestes a ser colocada à prova. Pela primeira vez, não dentro do próprio sistema, mas diante de um inimigo externo. Um conflito que não apenas colocaria à prova a força da União Soviética, mas também a verdadeira solidez do regime construído por Stalin. Mas isso veremos no próximo episódio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.